bastante conhecido, e meio que tudo que os irmãos aqui, cada um tem a sua oportunidade falou. Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 26. Diz assim: Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouvis quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Neste tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Pois que mal ele fez? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas, pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu: O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, essa palavra aqui é uma passagem bem conhecida. É quando Jesus, depois da traição de Judas sobre Jesus, Jesus é levado cativo até perante Pilatos para que possa ser julgado. E naquela época o povo estava em festa, e essa festa eles tinham, assim como fala aqui, o povo escolhia um prisioneiro para ser solto. E o que me intriga é que Jesus, mesmo não tendo feito nada, mesmo não tendo pecado algum, mesmo não tendo feito maldade nenhuma, ele não foi escolhido. Pelo contrário, eles escolheram Barrabás, um ladrão, um assassino, que tudo de mal tinha feito para aquele povo. E eu vejo que isso às vezes acontece no mundo de hoje, que por mais que a gente não seja nessa escolha aqui entre Barrabás e Jesus, a gente está escolhendo o mundo ao invés de Jesus. Isso acontece porque muitos jovens que deveriam estar aqui hoje, às vezes não estão aqui por coisas bobas, coisas que às vezes a gente vê e fala: não, até que não tem nada demais. Porém, quando a gente olha aos olhos da palavra, depois que tudo que Jesus sofreu, assim como se a gente continuar lendo aqui do versículo 27 ao 31, fala o tanto que os soldados bateram em Jesus, cuspiram nele, zombaram dele. Depois de tudo que ele sofreu por nós, por amor de nós, a gente deixar de escolher ele, vai escolher coisas bobas do mundo. E isso, toda vez que eu leio essa palavra, eu sinto a necessidade de falar dela para as pessoas, tanto aqui na igreja quanto lá fora no mundo, porque tudo que Jesus sofreu por nós foi uma demonstração de amor maior. Não há nada mais horrendo que exista, que vai existir, que foi pior do que ele sofreu por nós. Ele teve a morte mais trágica que tinha naquela época, é ser crucificado. Ele foi crucificado inocente, sem pecado algum. Assim, toca muito eu quando eu leio essa palavra por causa disso, porque hoje em dia, eu até lembro na época quando eu era mais novo, que o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia foi João 14,6. Meu pai me ensinou: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim.
quando eu era mais novo, criança, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu não tinha vergonha nenhuma de chegar na frente da sala. Uma vez eu até pedi à professora e eu li essa palavra para todos os meus colegas. Eu não tive vergonha de fazer isso. E hoje, já aconteceu comigo, é um testemunho que acontece comigo, e eu peço a Deus muito para mudar isso em mim, que muitas das vezes eu tenho vergonha de falar, já tive vergonha de falar para meus colegas que eu era cristão. Hoje em dia eu falo que eu sou cristão e que eu tento até pregar a palavra para eles. Muitas das vezes eu não quero ouvir, mas eu sinto essa necessidade da gente poder pregar mais o evangelho para os irmãos, para as pessoas, para os nossos colegas, porque se a gente não fizer isso, quem mais vai fazer? Se a gente não tomar uma iniciativa de ser diferente, a palavra que eu tinha para hoje era pregar sobre Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, sobre a escolha deles de não se contaminar com as iguarias do rei, deles serem diferentes. E toda vez que eu vejo isso, que eu lembro que eu ia pregar isso ontem, na pregação que o presbítero da Rua pregou lá no professor Johnson, Deus mudou a palavra, porém no mesmo sentido. A gente não pode deixar de falar desse Jesus que tudo sofreu por nós, da forma que ele morreu, por amor. Mesmo a gente fazendo tudo isso que a gente fez com ele, se a gente for aqui em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, diz assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, mesmo ele estando na cruz, depois de ter apanhado, depois de ter sido zombado, ter cuspido nele, e ter todo mundo está ali olhando para ele, vendo a vergonha dele estar na cruz, que era um pecado, que era uma coisa que na época era considerado vergonhoso, essa morte. A gente não pode ter vergonha de falar dele, não pode ter vergonha de pregar sobre o que ele passou por nós, porque se a gente tiver essa vergonha, por que ele fez aquilo, por que ele morreu por nós daquela forma? É algo que eu sinto a necessidade de falar para os irmãos, de pregar, porque é algo que me toca muito, porque Jesus, tudo que ele viveu, é algo que, tipo assim, para mim, não vai ter coisa no mundo que vai ser mais, assim, uma demonstração maior de amor, não vai ter nada no mundo que vai me demonstrar, assim, que ele se importava realmente com nós. Mesmo ele estando na cruz, ele pediu para Deus perdoar a gente. Mesmo ele estando lá, sofrendo, mesmo depois de tudo que a gente tinha feito por ele, feito para ele, batendo nele, cuspindo nele, zombando dele, ele pediu perdão por nós. Ele pediu Deus para ter compaixão de nós, por mim, por você, mesmo a gente zombando dele quando ele estava lá. E essa palavra eu sinto muito de pregar ela, de falar ela, porque é uma coisa que toda vez que eu leio, eu sinto queimar meu coração de poder falar isso. Eu sinto que a igreja hoje precisa disso. Precisa ser falado do amor de Jesus. Precisa ser falado que ele está voltando. Precisa ser falado que ele morreu de uma forma tão triste. Tudo por causa de nós. E mesmo nós não merecendo, ele pediu perdão por nós, ele continuou, ele não parou no meio do caminho. E assim como a palavra fala aqui em João 20, em João 19, que ele fala que naquela época, quando você oferecia o sacrifício ao animal que tinha que ser sacrificado, não podia ter quebrado nenhum osso. E aqui fala justamente João 19, versículo 36, que fala assim, porque isso aconteceu para que que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos seja quebrado. Ele morreu de uma forma tão trágica, mas cumprindo tudo que ele veio cumprir na terra. Ele pregou para multidões, ele pregou para os discípulos, ensinou os discípulos e disse: ide pregar pelo mundo, pregue esse evangelho. Ele nos mostra aqui que a gente tem que pregar o que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu. Não há demonstração de amor maior que essa, irmãos. É verdade. E assim, para ser bem sincero, quando eu leio aqui em Romanos 13, no versículo 11 ao 14, que nos fala assim, e isto fazer conhecer o tempo que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado.
Dispamos, pois, das obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui fala que a vinda do Senhor está mais perto desde quando nós se tornou crente. Assim como o irmão Sérgio falou aqui, que ele se tornou crente aos 27 anos, ele demorou. Hoje nós temos essa oportunidade, o Senhor falou de estar servindo a Deus, mesmo de novo, dando novo, e a gente tem que continuar isso. Se a gente, desde a época que ele se tornou crente, Deus falou aqui que ele está mais perto de voltar, e a gente não pode parar de pregar isso, não pode parar de pregar o amor dele, a volta dele, porque ele está voltando. Ele não vai demorar, como está falando aqui. A gente tem que estar a cada dia buscando o Senhor, buscando vestir as armaduras dele, buscando ler essa palavra, meditar nela de dia e de noite, buscando o Senhor, louvando Ele, celebrando Ele, assim como foi cantado nos hinos aqui, que a equipe de louvor cantou. Nós temos que celebrar Ele, temos que celebrar Ele, porque mesmo nós não merecendo, Ele veio aqui, mesmo sendo Deus, se tornando carne, viveu tudo que nós vivemos hoje em dia. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele disse que ia ter lutas, sim, vai ter lutas, mas tem um ano para vencer o mundo. Nós temos que estar alegres. Nós temos que estar alegres porque Ele falou que a gente já venceu. Ele já venceu por nós. A gente tem que estar cada dia buscando a Ele por causa disso, irmãos. A gente não precisa ser o perfeito, porque a gente é falho, sim, é falho, mas a gente tem que dar o nosso melhor a cada dia para Ele, por tudo que Ele fez por nós. É isso que eu senti no coração de falar hoje. Eu agradeço muito a minha oportunidade, espero que Deus continue me ensinando a cada dia para eu poder ser uma pessoa melhor, para eu poder buscar Ele melhor e poder pregar melhor a palavra dele para as pessoas que precisam do mundo. Eu agradeço a minha oportunidade.